Olá, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal. E se você não assistiu nenhum dos meus vídeos anteriores, me permita te explicar rapidamente do que se trata o canal. Eu tenho o costume de fazer desenho e pintura como uma forma de terapia. Eu gosto de passar esse tempo artístico produzindo alguma coisa enquanto eu desligo a minha mente de coisas que me deixam ansiosa, que me deixam nervosa, enfim. E tem sido muito bom para mim, muito positivo. E além de compartilhar o resultado dessa arte como terapia, eu também gosto de trazer para vocês algumas reflexões sobre saúde mental, sobre a vida e sobre fé, principalmente. Então, se você se identifica ou gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e peço que você deixe o like para ajudar o YouTube a compartilhar o canal cada vez mais, para cada vez mais pessoas. Estamos já com mais de 300 inscritos e isso é muito da hora, muito legal mesmo. Então vamos continuar ajudando o senhor YouTube a engajar aqui o canal. Falando rapidamente do material que eu vou estar utilizando nesse vídeo, como vocês podem ver, tem aí um caderno todo diferentão, que ele é feito de papel craft. Eu tinha alguns blocos de papel craft perdidos aqui em casa. Eu resolvi pegar um deles e levar na papelaria e eu pedi que eles fizessem a encadernação. Então eu transformei o bloco num caderninho e ele ficou muito bonitinho. E assim, como vocês podem ver, eu fiz o meu primeiro desenho no caderno na última folha, porque eu estava tão insegura de desenhar nesse caderno com essas folhas mais escuras, que eu resolvi fazer na última folha. Afinal, se ficasse feio, não ia estar na primeira página, né? Então, no fim, o desenho acabou ficando bonito. E quando eu fui fazer o desenho para esse vídeo, eu ainda estava insegura e eu pulei algumas páginas, não fiz logo na primeira. Mas enfim, ainda bem que passou um pouco essa insegurança que eu tava, né? E falando em insegurança, nesse vídeo eu gostaria de desabafar com vocês sobre algumas coisas e trazer uma reflexão com o objetivo de tentar ajudar vocês. Vocês lembram que no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei que muitas vezes as nossas feridas, as nossas cicatrizes podem ajudar a curar outras pessoas? Então, o meu objetivo com esse vídeo é basicamente isso. É tentar usar das minhas cicatrizes para ajudar vocês. Então eu tenho que ser bem honesta e responsável de dizer que talvez esse vídeo possa ter gatilhos sobre bullying, sobre sensação de solidão, de não pertencimento. Então, se esse tipo de coisa te causa ansiedade ou qualquer outro sentimento ruim, eu peço que você ou assista esse vídeo na companhia de uma pessoa de confiança, ou que você espere se sentir um pouquinho melhor para assistir. Mas se para você estiver tudo bem também, ótimo, vamos seguir em frente. E claro, né, gente, jamais se sintam mal se vocês precisam de ajuda profissional, tá? Se vocês se sentem com sintomas de depressão, ansiedade, pânico ou qualquer coisa nesse sentido, busque ajuda profissional. Faça terapia, tome medicação, não tem nada de errado nisso e é muito positivo pra gente e com certeza é o que vai nos ajudar a melhorar. Então faça isso por você e pelas pessoas que te amam, tá? Não deixe de buscar ajuda profissional. Permitam-me falar rapidamente de algumas coisinhas que eu passei e senti no decorrer da minha vida. Desde que eu era criança e também na minha adolescência, na época da escola, eu sempre sofri um certo bullying, porque eu era considerada uma menina esquisita, uma menina feia, eu tinha algumas dificuldades de me socializar com as outras crianças, então eu era esquisitinha, né? E eu também tinha muita dificuldade, por exemplo, para apresentar trabalho lá na frente, sabe? Para todos os alunos da sala. Eu tinha crises de ansiedade que na época eu não sabia, né, que eram crises de ansiedade. Eram outros tempos onde isso não era tão difundido, né, as pessoas não falavam tanto sobre saúde mental como hoje.
Então eu já tinha crises de pânico naquela época, mas eu não sabia. Então era muito difícil lidar com isso e eu também era muito pequena na época. E depois, durante a adolescência, isso piorou bastante, porque a adolescência em si, ela é uma fase complicada pra gente. E quando você tem problemas de saúde mental, é pior ainda. Então, eu sofri bastante na época da escola. Eu cheguei a reprovar no 7º ano. Reprovei também no 1º ano do ensino médio. Foi bem complicado. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, eu já tinha 18 anos, né? Então, eu decidi largar a escola. Eu saí da escola porque eu não aguentava mais. Aí, como faltava só, digamos assim, metade do 3º ano do ensino médio, eu resolvi fazer um supletivo no ano seguinte, aí eu terminei, né? Me formei na escola fazendo supletivo porque eu não aguentava estudar mais normalmente, né? Depois, quando eu me tornei adulta e comecei a trabalhar, também foi bem complicado para mim, porque eu passei por aquela fase de não saber o que fazer, de não saber qual caminho seguir, né? Se eu fazia uma faculdade, se eu fazia um curso técnico, o que eu fazia. E isso até certo ponto é normal, acontece, eu acho que com a maioria das pessoas, mas para uma pessoa que tem ansiedade, é 1000 vezes pior, porque você se cobra muito, né? E você parece que precisa de soluções imediatas para os seus problemas, né? É muito complicado. E uma coisa interessante que eu sempre senti é uma sensação de que eu não pertencia a lugar nenhum e que eu não me encaixava em nenhum grupo, sabe? Eu sempre tive a sensação de que eu era diferente de todo mundo, a sensação de que eu não era desse planeta. Tanto que eu sempre brinco com as pessoas que eu sou um alienígena. Até o meu user do Instagram é alien, né? Porque eu me sinto às vezes um alienígena. Eu até brinco que eu venho do planeta Urano, porque lá é frio e eu adoro inverno. Então eu com certeza devo ter vindo de lá e o meu disco voador caiu aqui na Terra e os meus pais me criaram. E até hoje eles escondem isso de mim. Eu sempre brinco, né? Mas é pra tentar conviver com esse sentimento de não pertencer a lugar nenhum. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu tenho feito para me sentir melhor. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito apegada à minha fé, né? Eu sou cristã e eu me apego demais a Deus e as coisas que Ele tem me ensinado. E hoje eu queria compartilhar isso com vocês. Recentemente, eu li um versículo que fez muito sentido para mim e deixa eu ler ele aqui rapidamente para vocês. É o Salmo 119, no versículo 114. O Salmo 119 é o maior da Bíblia, ele é gigantesco. E o versículo em questão diz mais ou menos assim: O Senhor é o lugar seguro onde me escondo, é o escudo que me protege. E quando eu li isso, eu lembrei de muitas coisas da minha vida, de muitas situações onde eu sentia que eu precisava de um lugar seguro ou de um lugar ou um grupo de pessoas que fizesse eu ter a sensação de segurança. Não que necessariamente fosse seguro, mas que pelo menos eu tivesse aquela sensação de segurança. E foi em Deus que eu encontrei isso. Quando eu conheci Jesus verdadeiramente, porque assim, gente, isso pode até ser um pouco polêmico, mas tem muitas pessoas que passam a vida inteira dentro de uma igreja, mas não conhecem Jesus de fato. Quando você conhece Jesus, a sua vida muda completamente. Você muda, as suas atitudes mudam, os seus maus hábitos, eles passam a não existir mais conforme o tempo vai passando. Você mesmo não se reconhece mais. Eu olho a Sara de alguns meses atrás e não me reconheço. Cada dia eu percebo a minha mudança e, obviamente, estamos falando de Jesus, então é uma mudança para melhor. Então, quando você conhece Ele e você passa a ter um relacionamento diário de amizade com Ele, você percebe que, de fato, aquela sensação de que você precisa de um lugar seguro, aquele vazio,
ele é preenchido por Deus, e é impressionante como esse versículo é verdadeiro. Deus passa a ser o seu escudo e o seu local de proteção. E eu digo para vocês que o lugar mais seguro para a gente estar é no centro da vontade de Deus, porque nenhum de nós sabe guiar a nossa vida. Se a gente for prestar atenção naquilo que a nossa mente fala ou aquilo que o nosso coração diz, a gente só se afunda, a gente só faz besteira. É muito difícil a gente acertar por si mesmo, sabe? E quando a gente se dispõe a fazer aquilo que Deus diz para nós que é o melhor, a gente acerta com muita, mas muito mais facilidade. Ainda assim a gente tropeça porque a gente é humano e às vezes a gente interpreta algumas coisas de forma equivocada, mas na grande maioria das vezes, digamos que 99,9%, a gente acerta porque é Deus que está guiando a gente. É muito importante a gente lembrar que Deus, ele é onisciente, onipresente, ele é todo-poderoso, ele é perfeito, maravilhoso, criador, lindo. Só que não é só por isso que ele nos conhece, ou que ele entende as nossas dores, as nossas limitações, ou algo nesse sentido. Na verdade, Deus entende a gente porque ele sentiu na carne as coisas que a gente sente. Às vezes a gente lembra de Jesus pelos milagres que ele fez ou pelo fato dele ter morrido na cruz, ressuscitado e tal, mas a gente esquece que durante 33 anos ele viveu como a gente. Durante 33 anos Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, ele precisava que Maria trocasse as fraldas dele cheias de caquinha. E às vezes a gente esquece disso, né? Que se Jesus não tomasse banho, ele iria cheirar mal, que ele precisava escovar os dentinhos, que ele precisava se vestir, e que quando ele andava pelo deserto ele sentia calor. Então, assim, às vezes a gente esquece disso. E é muito importante a gente lembrar. É muito importante a gente lembrar que Jesus chorou, que Jesus sentiu medo, que ele foi caçoado, que ele sofreu um certo bullying das próprias pessoas ali que conviviam com ele, porque ele foi rejeitado, ele foi humilhado, e isso é bullying, a gente sabe. Hoje a gente conhece como bullying, né? Mas ele sabe exatamente como que é isso. Inclusive, ele foi abandonado pelas pessoas que ele mais confiava e amava, que eram os discípulos dele. Pedro até negou que conhecia Jesus, sabe? Então, ele conhece perfeitamente as nossas dores. E quando a gente lembra disso, a gente se sente muito mais confiante de desabafar com Deus, de falar para Deus que tá doendo e onde está doendo, porque ele vai entender, não só porque ele é Deus, mas porque ele também sentiu aquilo. Quando a gente chora, a gente pode lembrar que ele sabe o que é a dor do peito e como é a sensação das lágrimas escorrerem no rosto, sabe? E isso, pelo menos pra mim, faz total sentido e me deixa muito mais forte. Sempre que eu lembro de coisas passadas que me machucaram, eu lembro de todas as vezes que Deus me mostrou que Ele é o meu lugar seguro. Então, até hoje, quando eu tenho essa sensação de que eu não pertenço a lugar nenhum, que eu não me encaixo em nenhum grupo, eu lembro que eu pertenço a alguém. E esse alguém é o meu lugar seguro. O meu objetivo com tudo isso é mostrar para vocês que, assim como essa casinha que eu desenhei nesse bosque bonitinho, Deus, ele é exatamente como essa casinha. Ele é um lugar seguro para a gente se abrigar, e em torno dele você só vai encontrar coisas boas. Você vai encontrar o ar fresco, você vai encontrar a pureza, você vai encontrar a beleza, você vai encontrar refúgio e você vai encontrar a paz que talvez você esteja precisando tanto. Eu, como uma pessoa que sei o que é passar por situações de bullying, por situações assim de extrema ansiedade, espero poder conseguir, no decorrer dos próximos vídeos e dos vídeos que já foram postados aqui, trazer para vocês um pouco mais de confiança
e de esperança que as coisas podem melhorar. E se vocês fizerem o combo de buscar ajuda profissional, mas buscar uma forma de autocuidado, como por exemplo eu faço usando a arte, e principalmente se apegar a Deus, que é o único ser que realmente te ama incondicionalmente e te conhece desde os teus fios de cabelo até o dedão do pé, se você fizer esse combo e juntar essas 3 coisas e unir o poder de Deus ao esforço humano, eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor, que você vai levar uma vida muito mais leve e uma vida com muito mais esperança de dias melhores. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e que você também possa encontrar esse lugar seguro no coração de Deus e que você se sinta muito mais feliz e muito mais leve. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. Nos vemos na próxima e até mais.